Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos iniciar então a sessão de prêmios da SPMAC, aqui do CNMAC 2018. Nós começamos com o premiado na categoria Iniciação Científica. Gostaria de chamar aqui o aluno Michel Antônio Tozin Caldas, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por favor, Antônio. Por favor, Michel. Do Estado do Rio de Janeiro, perdão. E que vai falar para a gente sobre modelagem e simulação da dinâmica do Zika vírus, sob a orientação do professor Américo Barbosa da Cunha Júnior. Então, me ouvir? Ok. Pode iniciar? Bom, como ele disse, eu vou apresentar aqui o trabalho titulado Modelagem e Simulação da Dinâmica do Zika vírus, que foi iniciado em 2016, ano em que toda essa problemática de Zika ganhou mais espaço no Brasil. Esse trabalho se iniciou no contexto de iniciação científica, sobre a parceria e colaboração do aluno da engenharia Heber Dantas, como ele disse, sobre a orientação e colaboração do professor Américo da Cunha Júnior, professor doutor, correto? E esse trabalho ainda continua, já numa outra etapa, que eu vou falar posteriormente, agora como objeto de estudo do meu mestrado. Só para falar rapidamente, recentemente eu me formei no bacharelado em matemática, na UERJ. Estou concluindo a licenciatura e iniciei esse período, meus estudos na pós-graduação em Ciências Computacionais, e é nesse mestrado que eu vou utilizar essa nova etapa da pesquisa como objeto de estudo. Mas vamos lá. Essa apresentação vai ser dada em 5 partes. Primeiro eu vou dar uma breve introdução à motivação para toda a problemática que é abordada. Depois vou descrever a dinâmica, o modelo dinâmico que vai ser aqui explorado, falar um pouquinho sobre o problema inverso associado a esse modelo. Depois vou descrever, falar um pouquinho sobre os experimentos e resultados numéricos que foram obtidos ao decorrer da pesquisa aqui citada, e finalmente vou fechar a apresentação com algumas considerações finais, falar um pouquinho da produção bibliográfica que foi feita durante, etc. O que acontece? A maioria aqui deve conhecer vagamente sobre o Zika vírus. Para quem não conhece, ele é um membro da família viral Flaviviride. Foi isolado pela primeira vez em 1947 em Uganda, na África, nas florestas de Uganda, na África, em macacos, não em humanos, mas posteriormente veio se disseminar em humanos. Ele é principalmente transmitido pelos vírus do gênero Aedes, apesar da gente já saber, por meio de algumas pesquisas, alguns trabalhos, de que ele também pode ser transmitido por vírus do gênero Culex, entre outros. E toda a questão em torno de Zika ganhou muito espaço em 2016, porque a Organização Mundial de Saúde declarou uma questão de emergência médica global associada à doença pela velocidade com que diversos surtos se instauraram pelo mundo, ganhando amplitude muito rápido, criando-se uma preocupação que eles fossem atingir uma escala sem precedentes, para se dizer. Só para a gente ter uma noção numérica, só no Brasil, desde 2015, nós tivemos 140 mil casos confirmados, o que a princípio pode parecer pouco se a gente comparar com o tamanho da população do Brasil, mas se a gente comparar com as populações de outras regiões do mundo, é de fato um número bem alto para uma epidemia. Além disso, também havia uma grande preocupação, porque na época isso era hipotético, hoje já é confirmado, que a Zika está associada ao desenvolvimento de outras doenças subsequentes, como principalmente, isso foi até citado numa sessão de apresentações orais que eu estava alguns minutos atrás, a síndrome de Guillain-Barré, a microcefalia, o que aumenta o problema, porque mesmo que a gente consiga combater o surto, ela deixa algumas doenças aqui criando novos problemas. Então, mais uma vez, torna relevante o estudo a respeito do tema. Aqui a gente tem um mapa do espalhamento da doença ao redor do mundo. Se a gente parar para pensar que essa doença é principalmente transmitida por mosquitos do gênero Aedes, a questão climática justifica o espalhamento ao redor do mundo, né? As regiões mais frias vão ser mais resistentes num certo sentido. Aqui a gente tem um gráfico do número de novos casos no Brasil por semana epidemiológica. E só para ficar claro, cada ponto nesse gráfico é o número de pessoas, novas pessoas infectadas por semana. Ou seja, naquele ponto mais alto, que é da ordem de 18 mil, está tendo indicado que naquela semana 18 mil novas pessoas foram diagnosticadas, foram confirmadas com a doença. Ou seja, se a gente analisar o gráfico como um todo, a soma, a integral ali sobre a gente vai ter um número realmente
considerável de pessoas infectadas. Além disso, a gente também pode considerar que essa pesquisa é bem relevante porque todos os estudos aqui desenvolvidos podem ser associados com outras doenças de espalhamento semelhante, como, por exemplo, a dengue, que é muito bem difundida no país. Ela também é transmitida por vírus da mesma família que a Zika, Flaviviridae, também por mosquitos do gênero Aedes. E para vocês terem uma noção da disseminação da doença dengue no Brasil, em 2018 a gente teve mais de 170 mil casos prováveis, em 2017 250 mil e em 2015 e 2016 algo da ordem de 3 milhões, o que, só para vocês não se espantarem, porque a dengue é um pouco mais no sentido tradicional no país, está aqui há algumas décadas, então já está bem disseminado. Bom, em geral a epidemiologia computacional tem ganhado muito espaço, então, dentro de todo esse contexto, porque modelos matemáticos e computacionais, eles têm desempenhado um bom papel, porque com modelos a gente consegue fazer diversos estudos relacionados a essas doenças. E por meio disso a gente consegue fazer previsões sobre quantas pessoas vão se infectar no futuro do surto, que em geral é o principal objetivo, porque sabendo quantas pessoas vão se infectar, você pode traçar estratégias de controle. A gente pode também, para esses modelos, saber a duração da epidemia, ou seja, quanto a princípio ela vai terminar, a incidência dela, testar a eficiência de estratégias de controle, como eu disse, a eficiência de uma certa vacina hipotética, por mais que até então não exista uma vacina conhecida para combater a Zika. Identificar quais regiões podem ser mais afetadas. Por exemplo, a gente pode lembrar do caso da febre amarela, que se detectou que nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo o espalhamento da doença era mais grave, logo faria mais sentido a vacina ser destinada a essas regiões, esse tipo de coisa. Os objetivos dessa pesquisa são: o objetivo geral é estudar a dinâmica do vírus, do Zika vírus, no surto brasileiro de 2016, que é o surto referente àquele gráfico que eu mostrei para vocês. Os objetivos específicos vão ser analisar a literatura, construir um modelo epidemiológico baseado em equações diferenciais ordinárias, para descrever a dinâmica do vírus, obter alguns resultados teóricos para fundamentar o mesmo, porque é importante salientar, se você não tiver um modelo bem consistente, você pode não ter garantias que numa certa janela de tempo que você se interessa em observar, esse modelo vai ser capaz de fazer previsões. Então é muito necessário garantir que de fato isso está bem fundamentado. Vai calibrar esse modelo utilizando dados reais por meio da solução de um problema inverso e analisar a sensibilidade da resposta do modelo e, enfim, alguns cenários epidemiológicos, ver o que a gente pode ganhar de informação. O modelo aqui utilizado é um modelo Ross-McDonald, categórico, onde as duas populações envolvidas na dinâmica da doença, que são a população de humanos e a população de vetores, que aqui serão os mosquitos do gênero Aedes, as duas populações são categorizadas de acordo com o estado de saúde em cada instante de tempo. A gente tem, então, por exemplo, um humano suscetível, ou seja, um humano que não teve contato com a doença ainda, mas que ao ser picado por um mosquito infeccioso, ele então adquire a doença. Após ser picado, ele se torna então exposto. Ou seja, ele já tem o patógeno dentro dele, mas ele ainda não é capaz de infectar e ele ainda não é capaz de apresentar sintomas da doença. Depois de um período, ele se torna infeccioso, aí ele começa a apresentar sintomas e passa a ser capaz de infectar. Depois de um período de recuperação, ele passa a ser recuperado e a gente supõe então que ele se torna imune à doença e para esse indivíduo o ciclo fecha. No passado, quando ele era infeccioso, caso ele entrasse em contato com um mosquito suscetível, o mosquito ia picar ele, só que o mosquito queria se infectar. O mosquito então passa por um ciclo parecido, só que como a gente considera que o mosquito vive pouco, a gente despreza a população de mosquitos recuperados, porque, mais uma vez, ele morreria, em sua maioria, antes. Como modelos desse tipo são geralmente utilizados para surtos de curta duração, geralmente de um ano, a gente considera que não é tão relevante a mudança demográfica na população de humano, então isso é desprezado. Já de mosquitos, como eles vivem pouco e se reproduzem muito rápido, a população aqui vai ser considerada constante, mas por meio da inserção de uma taxa de natalidade e de mortalidade considerada com o mesmo valor. O esquema que eu mostrei no frame anterior se reflete nesse sistema de equações diferenciais, onde S vai ser a população de suscetíveis, E de expostos, e infecciosos, que é diferente de infectados. Infecciosos quer dizer que é capaz de infectar,
infectado é simplesmente alguém que apresenta o patógeno. Então, em particular, exposto seria um infectado. R seria recuperado. C seria uma população de humanos, a população acumulada de humanos infecciosos até um instante de tempo estudado. Posteriormente eu vou explicar por que essa população é necessária de estar no sistema de equações. Enfim, algumas taxas de transmissão, recuperação, mortalidade e natalidade. N é a população humana. H é um índice referente aos humanos e V aos mosquitos. E a população de mosquitos aqui não está representada porque pela dificuldade de se estimar o seu tamanho, ela é considerada como superestimal. Tem certa população total hipotética, tal que o 100% seria 1. Sendo assim, cada compartimento é representado na forma de proporção, para facilitar. De forma abstrata, a gente pode representar o modelo que eu descrevi dessa maneira. Então, o estado dinâmico da resposta seria um vetor de 8 coordenadas, uma para cada compartimento, cada instante de tempo. A gente tem uma condição inicial, um vetor de 7 coordenadas, cada coordenada é referente a cada um dos parâmetros. E a nossa lei de evolução, então vai ser uma função vetorial que vai de um aberto no R15 de novo, porque você tem as 8 coordenadas do vetor de resposta e as 7 coordenadas do vetor de parâmetro, e vai no R8, que seria referente a um vetor com as 8 coordenadas de resposta. Pela aparência polinomial da função vetorial que descreve a lei de evolução do modelo, como eu disse, ela é polinomial simples, então ela vai ser dita de classe C1, é algo bem difundido da teoria de equações diferenciais. E como havia descrito, como a gente não considera mudanças demográficas na população de humano, em todo instante de tempo, a soma desses 4 compartimentos S, E, I e R vão ser a população total N. E como a gente considera que a natalidade e a mortalidade do mosquito são dados por uma mesma taxa, então uma segunda hipótese é que a soma dos compartimentos de mosquito em todo instante de tempo dão também a população total, que como estão na forma de proporção, vai ser 1. Sendo assim, a dinâmica desse sistema evolui exatamente dentro do compacto que satisfaz essas duas somas. Bom, aqui a gente tem as quantidades de interesse, mas antes de falar dela eu vou dizer por que são essas as quantidades de interesse. Para a gente poder trazer qualquer tipo de significado, de resultado para esse modelo, a gente precisa comparar ele com dados reais. Como a Organização Mundial de Saúde declarou questão de emergência médica, etc., para as leis de saúde brasileiras, isso se reflete nos dados serem obrigados a serem atualizados semanalmente. Dessa maneira, toda semana a gente tem acesso ao número de novas pessoas infectadas naquela semana. Então a gente precisa que o nosso modelo reflita essa quantidade para a gente ter como comparar com a realidade. Então a gente precisa que o nosso modelo calcule o número de novas infecções por semana. Só que para o nosso modelo, a gente só descobre que uma pessoa que está infectada quando ela tem sintomas. Para o nosso modelo, essa pessoa então seria infecciosa. Apresenta sintomas e é capaz de infectar. Então, novamente, a gente precisa que o nosso modelo apresente o número de novas pessoas infecciosas naquela semana. Então, a gente obtém do nosso modelo, por meio daquela 8ª equação, que eu falei que seria importante falar dela, o número acumulado de pessoas infectadas, e aí, quando vai ser de maneira discreta, pega a população acumulada de infecciosos na semana atual e subtrai do acumulado na semana anterior, você tem exatamente como resultado quantas pessoas entraram durante essa semana, ou seja, quantas pessoas novas se infectaram nessa semana. E aí a gente pode comparar com os dados reais. Por isso, essas duas vão ser ditas as nossas quantidades de interesse para esse trabalho. Aqui a gente tem uma representação de como aconteceria o processo de solução, né? Você tem os parâmetros, e parâmetros em termo geral, que incluiria tanto parâmetros no sentido simples quanto as condições iniciais. Você tem um modelo, eu já descrevi, você obtém dele uma resposta, e a partir da resposta você utiliza um operador de observação para obter o observável, que seria as nossas quantidades de interesse, que então seriam comparados com os dados. Para dar uma consistência para o modelo, pela questão da lei de evolução seu polinomial, eu já disse isso, ela vai ser de classe C1. Pela teoria de equações diferenciais, isso implica que a solução para o PVI existe, é única e é estável em relação aos parâmetros e condições iniciais. Além disso, como toda dinâmica evolui dentro de um compacto que eu já descrevi, e a condição inicial, obviamente, satisfaz esse compacto, a gente também tem, pela teoria de equações diferenciais, o intervalo maximal de solução para o PVI que eu descrevi é o intervalo
que vai de 0 até o infinito, ou seja, qualquer janela de tempo positiva que eu me interessar observar, nela a solução é consistente, ou seja, eu posso utilizar um modelo nessa janela, independente de qual janela de tempo eu estiver interessado em observar. O que é muito bom. Falar um pouquinho sobre o problema inverso, mas antes, para quem não estiver familiarizado, eu falei que a gente tem quantidade de interesse que a gente vai comparar com os dados para ver se o modelo representa bem a realidade. A gente ali tem uma figura ilustrativa de um certo modelo hipotético, e aí os pontos vermelhos serão dados ou observações, e você repara que as duas coisas parecem que não se comunicam muito bem, né? O modelo não seria representativo. Agora, se você, porventura, ajustasse os parâmetros bem, você poderia fazer com que o modelo representasse melhor os dados. A gente define isso como calibrar o modelo, ou seja, ajustar os parâmetros de forma a fazer com que o modelo passe a representar melhor os dados que ele se propõe a representar. Dessa maneira, o que seriam os problemas direto e inverso para o nosso problema? O problema direto eu já descrevi, você tem condições iniciais e parâmetros, um modelo matemático obtém as quantidades de interesse observáveis. Então você compara com os dados. Em geral, as duas coisas não são próximas num primeiro momento. Então, a gente passa para o problema inverso, que é, a partir das observações, a partir dos dados, tentar obter, por meio de algum método, quais seriam as condições iniciais e parâmetros de ajuste, que a gente diz, tais que façam o observável, as quantidades de interesse e os dados, de fato se aproximarem, né? O erro seja o menor possível. De maneira mais formal, a gente tem aqui um espaço de dados que estaria no RM, e M seria de fato a quantidade de informações que a gente tem. Como a gente tem a informação referente a todas as semanas do ano 2016, serão 52 informações, esse M seria 52, mas de maneira geral, M informações. O espaço de parâmetros que mora no R12, porque a gente considera que o número inicial de humanos acumulados é uma informação do problema, a população total é uma informação fornecida pelo IBGE, e que o número inicial de humanos recuperados é referente ao passado da epidemia, ou seja, a princípio seria conhecido. Restam as outras 12 informações que a literatura não é tão certa sobre elas. A gente tem o vetor de observações, que vai ter o mesmo tamanho que o vetor de predições. Lembrando que as observações são os dados e as predições são as quantidades de interesse. E a gente tem a nossa função de desajuste, que é a função que dá exatamente o erro entre as quantidades de interesse e os dados. E o nosso objetivo, então, é achar exatamente esse vetor no R2, tal que diminua esse erro, diminua esse desajuste. Esse problema de minimização, ele vai ser bem posto no sentido de random, ou seja, a solução existe, ela é única, unimodal, e ela é estável localmente. Isso provém de certas condições geométricas que eu não vou entrar em detalhes, mas como tudo aí está localizado no RN, que é um ambiente realmente bem comportado, a gente não tem grandes problemas sobre isso. E a solução desse problema é obtida nesse trabalho por meio de um algoritmo Trust Regional Reflective limitado. E o limitado é porque, para cada um dos parâmetros que a gente está interessado em estimar, a literatura estabelece um valor mínimo e máximo, ou seja, a gente tem um retângulo de busca, ou seja, de fato, a nossa região de busca é limitada. Daí o limitado do método. Aqui a gente tem uma primeira resposta. Os azuis seriam o modelo, para cada quantidade de interesse, e o vermelho são os dados. Como já se esperava, com os valores nominais da literatura, as coisas não ficam próximas, por mais que o comportamento qualitativo seja parecido, né? No número acumulado, os dois fazem essa curva querendo atingir um máximo, e de novos casos, os dois atingem um máximo, depois caem exatamente como o gráfico que eu havia apresentado no início. Então, a princípio, se a gente fizesse uma boa calibração, a gente espera que a gente pudesse, de fato, aproximar as duas coisas. Mas, para os valores nominais, o modelo até então não é representativo para os dados que ele busca representar. Sendo assim, a gente pensa o seguinte: olha, então se eu pegar parâmetros e tentar avaliar individualmente, olha, será que se eu mudar ligeiramente... 10 minutos? Tranquilo. Se a gente quiser variar ligeiramente, individualmente, cada parâmetro, como será que isso afeta a resposta? Às vezes é só pegar e mudar 10%, uma taxa de transmissão, e ok, o problema acabou. Inicialmente a gente não sabe, cada problema é um problema. Queria que fosse mais simples que isso, mas não é. Principalmente quando você tem várias populações envolvidas.
Então a gente faz isso, a gente faz uma análise de sensibilidade pegando os parâmetros, não as condições iniciais, apenas os parâmetros, variando ligeiramente, individualmente, e ver como isso afeta a resposta, especificamente para as quantidades de interesse, que acabam sendo mais protagonistas. Aqui, a resposta para uma certa taxa de transmissão, a gente percebe que, de fato, isso afeta bastante a resposta, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Então, um grupo de respostas que está um pouco mais abaixo, que tende a ser mais próximo e se comportar parecido, fazendo assim, que é um comportamento parecido com o da figura anterior, só que está um pouco mais discreto, enquanto que as outras duas curvas, elas tendem a querer crescer indefinidamente, né? É um comportamento realmente totalmente diferente. E a mesma coisa acontece nos novos casos. Esqueci que eu tenho. A mesma coisa acontece na curva de novos casos. Aqui a gente tem a sensibilidade da resposta ao alfa-H, que é o perigo de incubação humana, em que ele ser suscetível e exposto. E a gente percebe que ele afeta muito pouco a resposta, né? Ele talvez seja um dos melhores para a gente ter pouca informação, né? Porque você faria razoavelmente ele e a resposta muda muito pouco. A resposta seria pouco dependente dele. Aqui a sensibilidade ao perigo de recuperação, a taxa de recuperação. A mudança qualitativa não parece ser muito evidente, mas quantitativa sim. E novamente a gente tem essas duas curvas que se destacam mais das outras, né? E a mesma coisa acontece aqui. Para outra caixa de transmissão acontece uma coisa parecida com o que acontece na primeira. Parece muito que a outra figura da outra taxa de transmissão é muito parecida, mas não é mesmo. É porque o comportamento realmente é bem parecido, o que faz sentido. Aqui para outro período de incubação, só que agora do mosquito, e novamente, variação quantitativa, qualitativa essencialmente não, novamente duas curvas, a preta e a amarela se destacando. Aqui para a taxa de natalidade / mortalidade do mosquito, novamente, mudança quantitativa apenas e essas duas curvas se destacando. Bom, pensando nisso, agora a gente passa a realizar de fato o processo de calibração. Aqui a gente tem um primeiro resultado de calibração, a gente vê que de fato agora as curvas são bem mais próximas dos dados, nas duas quantidades de interesse, tanto de número acumulado como de novos casos. Só para ficar mais claro, as características positivas dessa calibração é que os parâmetros são razoáveis, estão dando aquele mínimo e máximo que a literatura nos dá. O número acumulado de humanos infecciosos supera os dados por apenas 6%, é bem pouco. O pico dos novos casos difere do valor máximo dos dados por apenas 8%, que também é bem pouco. Entretanto, para essa calibração, a condição inicial de humanos infecciosos é de aproximadamente da ordem de 253 mil. O que é estranho, porque se vocês lembrarem daquela figura lá do início, o valor máximo para os dados era da ordem de 18 mil. Então, não é que seja impossível, mas seria muito pouco provável que o número inicial de humanos infecciosos, lá no início de 2016, tivesse sido um valor tão alto. Já que toda a questão aqui é que o surto atingiu uma certa amplitude durante 2016, não antes. Então a gente faz um novo processo de calibração, tendo isso em vista. Aqui está esse resultado, que continua sendo razoável, mas para descrever um pouco melhor, os parâmetros continuam estão dentro daquele retângulo admissível, trazido pela literatura. O número acumulado de infecciosos continua superando por apenas 6%, isso não foi perdido. O número inicial de humanos infecciosos agora é da ordem de 10 mil, que é bem mais provável. E o pico de novos casos difere agora, infelizmente, por 11%, e enquanto que ele ocorre 2 semanas antes. Bom, tendo em vista que a característica negativa principal da primeira calibração foi a condição inicial de humanos infecciosos, a gente decide observar, então, a curva de humanos infecciosos em relação a cada uma das duas calibrações citadas. E você repara que a primeira sugere que a maior parte do surto teria acontecido antes de 2016, né? A gente não sabe o que teria acontecido em 2015, mas sugere que durante 2016 ele teria baixado. O que, na verdade, não reflete no que, de fato, motiva esse trabalho. Enquanto a segunda calibração é muito mais próxima do que a gente espera que seja a realidade. Ou seja, a gente tem um valor abaixo que sobe, atinge um máximo e desce, como seria semelhante ao que os dados manifestam. Então, provavelmente, essa curva é bem mais provável de ser a real. Tendo em vista isso tudo que eu falei, então a segunda calibração é escolhida ao invés da primeira, mesmo que a primeira quantitativamente seja melhor. Mas a segunda, qualitativamente, dentro de todas as hipóteses do modelo, ela é bem mais provável, então a gente seleciona ela.
Mas, como toda essa questão em cima dos humanos infecciosos foi tão importante na hora de escolher qual calibração seria mais provável de ser real, a gente decide então observar como as quantidades de interesse variam conforme você modifica a condição inicial dessa população, ou seja, a condição inicial de humanos infecciosos. E a resposta é que você gera que eu vou te falar que é um fenômeno de granulação, né? Conforme você varia essa quantidade, você simplesmente vai variando o pico, né? As curvas vão ficando ligeiramente maiores ou menores, dependendo se você aumentar ou diminuir. Essas duas figuras são em relação à curva de humanos infecciosos, só que a da direita, ela dá um zoom nesse pico local para ficar mais claro esse fenômeno de granulação. Bom, aqui estão as quantidades de interesse, e a gente tem uma coisa interessante, que é a melhor curva aqui seria de fato na ordem de 10 mil, mas por esse fenômeno de granulação, se você pegasse um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, você continuaria bem próximo dos dados. Então isso é bom porque traz uma certa flexibilidade sobre essa condição inicial que é extremamente difícil de achar na literatura, extremamente difícil de identificar. Bom, as contribuições desse trabalho então são o desenvolvimento de um modelo para descrever o surto de Zika em 2016, a calibração desse modelo com dados reais, a discussão de conceitos teóricos para fundamentar os resultados. É importante salientar que tudo que aqui foi discutido pode e deve ser aplicado a outros surtos, como é feito em diversos papers aí ao redor do mundo. Então pode ser aplicado a dengue, febre amarela, chikungunya, etc. A gente conclui que, apesar de a gente ter dificuldade de estimar diversas condições iniciais e parâmetros, e principalmente a condição inicial para humanos infecciosos, pela calibração e por aquele resultado que eu apresentei agora mais recentemente, a gente consegue ter uma certa flexibilidade em torno de 10 mil, já que a gente continuaria tendo uma calibração boa, dando os objetivos desse trabalho. Os parâmetros de calibração são compatíveis com a literatura, porque estão dentro daquele retângulo dito admissível. Análise de sensibilidade mostraram que a taxa alfa-H não afeta criticamente a resposta, porque todas as curvas eram muito parecidas. E enquanto que as taxas de transmissão, que eram os betas, eram extremamente críticos para a resposta, porque mudavam o comportamento qualitativo. E revelaram que, por causa daquelas duas curvas, preta e amarela, que se destacavam, possivelmente entre elas e as outras curvas, haveria uma região de bifurcação dos parâmetros, que a gente pode vir a estudar no futuro trabalho. Então, a pesquisa em andamento que a gente procura agora, nessa nova etapa, como eu falei, objeto de estudo do meu mestrado, fazer a construção de um modelo estocástico para lidar com as incertezas do modelo e fazer previsões mais robustas, utilizar a atualização bayesiana para melhorar a calibração, investigar a eficiência de estratégias de controle, coisas que, por exemplo, foram trabalhadas naquela sessão técnica que foi finalizada agora há pouco, ali no outro prédio. Explorar cenários utilizando o método Active Subspace, fazer inferência de leis de evolução a partir dos dados, né, machine learning, realizar estudos de estabilidade associados a um número básico de reprodução, algo que é bem comum, e tentar discriminar aquelas regiões de bifurcação que eu falei que possivelmente existem entre aquelas curvas preta e amarela e as outras, utilizando exatamente o número básico de reprodução, já que esse valor ele é tão chave para problemas de surtos em geral. Ou seja, de fato ele vai estar associado. Só para vocês terem uma palhinha sobre a pesquisa em andamento, aqui a gente tem alguns envelopes de confiabilidade para diferentes cenários, diferentes de dispersão, em que as taxas de transmissão foram assumidas como variáveis aleatórias, utilizando o princípio de máxima entropia. Aqui a gente tem um pouquinho da produção bibliográfica, realizada ao decorrer dos anos. A gente teve um resumo expandido mandado para o Congresso esse ano, um resumo mandado para a Semana de Iniciação Científica da UERJ do ano passado, que eu vou chamar novamente daqui a pouco. Trabalhos complexos enviados tanto para o Cinemac do ano passado quanto para o CCIS de 2016. Um periódico que foi aceito para publicação recentemente, vai estar disponível em dezembro. Vou fazer só uma mexãozinha rapidinho. Calibration of Cersei Epidemic Model to Describe the Zika Virus Outbreak in Brazil, que vai ser publicado na Apply Mathematics and Computation. Esse trabalho foi enviado, como eu disse, um resumo para a Semana de Iniciação Científica do ano passado e apresentado depois pelo meu colaborador na forma de pôster, mas o projeto em geral ele foi laureado pelo Prêmio de Iniciação à Ciência, Mônica Raibro, naquele evento, na UERJ. Aqui tem uma foto, aqui o certificado, o Weber muito feliz com o prêmio. Na categoria de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. Queria agradecer o convite para divulgar esse trabalho.
ao comitê do Prêmio de Iniciação Científica aqui do evento. Agradecer, obviamente, ao apoio financeiro da FAPERJ, CNPq e CAPES, que permitiram que toda essa pesquisa se desenvolvesse. E, obviamente, eu agradeço a todos e cada um de vocês pela atenção. Vou ficar extremamente feliz de responder todas as perguntas que vocês possam ter. E só para fechar mais uma vez, como eu não tive tempo ontem, queria agradecer pela oportunidade de estar sendo premiado e estar aqui falando sobre o nosso trabalho. Obrigado. Alô? Bom, Michel, muito obrigado pela ótima apresentação. Como você gastou o tempo aí com um pouco de merchan, nós não teremos tempo para pergunta, tá? Que nossa agenda está bem tight, né? Bem apertada. Então agora vamos... Depois, durante o coffee break, vocês podem discutir um pouco mais, vocês podem fazer perguntas aí ao Michel e ao professor Américo, tá? Vamos agradecer mais uma vez o palestrante. Bom, e agora o professor Haroldo Campos Velho vai apresentar aí os prêmios de mestrado. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui fazendo essa apresentação desses prêmios de iniciação científica, mestrado e doutorado. Eu participei do grupo de avaliação dos trabalhos de mestrados enviados aqui para o CENIMAC de 2018. O trabalho foi coordenado pela professora Alice Kozakiewicz, da Universidade Federal de Santa Maria. E como vocês estão vendo, né, quer dizer, todos esses trabalhos envolvem uma quantidade de diferentes aplicações de matemática e de sistemas físicos, né? E os trabalhos futuros mostram que a gente vai continuar agregando mais teoria matemática, assimilação de dados, provavelmente é uma das quem trabalha aí com equações de evolução e operação provavelmente vai ter que passar por essa coisa chamada assimilação de dados. Então a próxima já está aqui, né? É o trabalho selecionado com o primeiro lugar da Michele Bandarra Marques Costa, da Fundação Getúlio Vargas, que é do programa da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Tem esse título longo, né? Eu vou ficar só com estimação e trajetórias bootstrap de oferta de sangue e estudo de desempenho de extensões do algoritmo de programação dinâmica dual estocástica. Michele. Oi, gente, bom dia. O título ficou longo mesmo porque... tá baixo. O título ficou longo mesmo, ele originalmente era só ensaios em matemática aplicada, mas dado que é um tema muito específico, a gente escolheu ampliar, por isso a dificuldade agora para apresentar ele. Bem, eu queria agradecer estar aqui com vocês hoje. A Escola de Matemática da FGV, ela é mais recente, então é realmente o primeiro prêmio que ela ganha e isso é uma grande honra. Eu tenho muito a agradecer ao meu orientador, que é um especialista principalmente na área de programação dinâmica dual estocástica. Bem, vamos começar. Nervosa? Vamos lá. Bem, hoje eu vou focar realmente mais na parte de otimização dual estocástica, porque vocês vão ver, me perdoem pelos próximos slides, é bastante massivo na matemática e nas equações. Então, para não passar muito rápido, achei que eu merecia focar. E aí, qualquer dúvida ou interesse que alguém tenha no outro tema, eu estou disponível para a gente conversar, para tirar dúvidas e tudo mais, ok? De toda forma, eu vou resumir as duas frentes. Na primeira frente, a gente estuda extensões do algoritmo de PDDE, muita gente conhece como SDDP, Programação Dual Dinâmica Estocástica, ou em inglês Stochastic Dual Dynamic Programming, que é uma abordagem para resolver problemas de otimização estocástica. Nesse trabalho, a gente estudou modificações nesse modelo. Esse modelo considera otimizações, iterações para você ir melhorando, aproximando da função objetiva desconhecida por causa da questão estocástica. E a gente considera primeiro, a gente compara 3 modelos, basicamente. Um é simplesmente adicionar mais, o que se chama de cortes, mas adicionar mais aproximações à nossa função objetiva a cada iteração. Então, com o objetivo de você convergir mais rápido o problema, porque você tem uma aproximação mais fina da sua função objetivo.
E, além disso, outros dois modelos que são um passo além disso, que é considerar a cada iteração, mesmo considerando vários cortes de aproximação da função objetivo, eu faço uma seleção desses cortes, que assim os meus modelos, a função que eu estou estimando, porque eu estou fazendo a otimização a cada iteração, ela fica menos pesada porque tem menos restrições. Então eu tenho duas estratégias de seleção de cortes que eu apresento também nesse modelo. Uma delas já é conhecida, já é apresentada na literatura para o caso não estocástico, e outra é proposta nova pela gente nesse trabalho. Os resultados são extremamente empolgantes, porque essa nossa nova proposta de seleção de cortes, que ela é mais simples, ela seleciona realmente só um corte, que é o melhor corte a cada iteração, então fica um programa mais leve, né, menos pesado computacionalmente. Ela obteve resultados de 5 a 12 vezes melhores do que o benchmark, que é simplesmente um modelo com múltiplos cortes, né, que é o primeiro modelo que a gente está comparando. Isso aplicado num problema de otimização de portfólio, okay, de ativos. Então, a outra frente, que é a que a gente não vai tratar aqui, mas fiquem à vontade para depois me procurar e a gente conversar a respeito, foi a frente que iniciou todos os trabalhos, que é uma frente em modelagem de oferta de sangue. A ideia era realmente continuar, a partir da modelagem, a fazer uma otimização de estoque de sangue, mas por algumas questões de como é o mercado brasileiro de sangue, não consegui estimar qual que é o custo de não ter sangue, por exemplo, custo de vida, porque não é que nem na Europa, que você paga por sangue e tudo mais. Não deu para avançar, por isso que ela ficou como um adendo na dissertação, ok? Que é simplesmente uma estimação por MQO, VAR e fazer depois geração de trajetórias com erros não gaussianos por bootstrap, por técnicas de bootstrap já existentes na literatura. Bem, então vamos entrar realmente no problema na primeira parte, na primeira frente do trabalho, que são as extensões dos algoritmos do PDDE. Bem, primeiro eu estou aqui simplesmente apresentando o modelo básico, o problema básico de programação dinâmica. O que a gente tem é tipicamente uma equação, aqui é linear, né? Okay? É uma equação que eu quero estimar, uma função custo futura que tem uma incerteza atrelada a ela. Então eu tenho uma função custo futuro, que tem o C como um custo relacionado à minha função política, que ele é incerto, ele é estocástico, e eu tenho também uma condição de contorno que tem também características estocásticas. Esse tipo de problema aparece em diversas aplicações, então a que a gente vai mostrar mais à frente é a aplicação em seleção de carteira, né, de portfólio de ativos, outra é em otimização de estoque, por exemplo, mas basicamente todo problema que você teria que fazer uma otimização tempo a tempo. Cada tempo você ganha novas informações e otimiza para o momento seguinte. E tem uma incerteza atrelada a ela, pode ser resolvido, pode ser modelada como um problema de programação dinâmica e pode ser resolvido também por esse método que a gente está apresentando hoje. Bem, então apresentando rapidamente, com um pouco mais de detalhes, a nossa função objetivo está lá em cima, eu tenho o meu X, é o que eu vou chamar da minha função política. Eu tenho que o primeiro momento é dado dele, eu posso pensar isso, por exemplo, no problema de seleção de carteiras, como quanto que eu tenho disponível atualmente entre os ativos. Quanto que eu coloco na bolsa de valores, no ativo 1, no ativo 2, quanto que eu coloco na renda fixa, por exemplo. Okay? Eu tenho o meu vetor aleatório, que eu estou denotando como XI. No caso, o XI vai considerar todas as variáveis aleatórias desse modelo, que é o custo, T aqui, e todos os valores que estão dentro dessas duas matrizes, AT e BT, e também dentro desse vetor BT, ok? São todos aleatórios. Além disso, eu considero que eu conheço o primeiro momento de XI, então XI1 é determinístico. Eu considero que todos os meus momentos aleatórios, o vetor de XI de 2 até T é independente, são distribuições discretas, e para garantir que exista solução no modelo,
o meu x, né, minha condição de contorno, ele é não vazio e limitado, tanto para o momento zero, que eu sei, quanto para o momento, dado o momento zero, o momento x0, para todos os cenários possíveis e para todos os x factíveis dentro desses cenários possíveis, eu vou ter ainda uma condição de contorno que é um modelo, é um conjunto não vazio e limitado. Ok? Tá bom? A gente considera também que, dado que eu tenho os meus QCs, que são variáveis estocásticas, para cada momento do tempo, ele pode obter valores que são discretos, né, que é um conjunto discreto que vai, como eu chamo, até m de tzinho. Então, para cada t, eu posso ter um número diferente de valores de cenários possíveis para o meu QC. Ok? Bem, então, o que eu faço? Primeiro, para apresentar o primeiro modelo. Os nomes vão ser estranhos, tá? O primeiro modelo é MUDA, que é Multiple Decomposition Algorithm, que é basicamente o SDDP com múltiplos cortes, para quem conhece um pouco mais da metodologia do SDDP. Então, primeiro eu torno um problema anterior em equações de programação dinâmica estocástica. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro estágio. Aqui eu tenho o nosso primeiro estágio, que é com meus QCs dados, né? Eu sei esses meus valores aqui. E para ter de 2 até o final, eu vou tentar... Eu tenho uma função custo que é estocástica, aqui. E eu chamo a minha função objetivo como o esperado disso para os cenários que eu tenho. Ok? Para cada T. Eu convenciono que lá na frente essa minha função objetivo é 0. Ok? Tá bom. Então, o que acontece no algoritmo no MUDA? Ele busca aproximar essa função daqui. Em cada interação, ele vai fazer uma aproximação dessa função. E ele vai fazer a aproximação dessa função considerando cada cenário possível. Então, imaginando em um T específico, num cenário específico, eu tenho uma função convexa. E essa função convexa, eu vou conseguir gerar uma aproximação dela. Na iteração seguinte, eu vou gerar outra aproximação dela, mas eu vou acumular a aproximação que eu tinha da iteração anterior para fazer o meu modelo, para fazer a minha otimização. Então, a cada iteração eu crio um novo corte com base em restrições das outras iterações. Vai ficar mais claro talvez fique mais claro quando eu mostrar as equações, só dando aquele forward rápido. Então, a gente, para isso, precisa de 2 passos. No primeiro passo, eu simplesmente, que é o passo forward, eu estou estimando um x que seja possível, então uma função política factível, dada a minha função custo aproximada. E no passo backward, eu estou fazendo o refinamento dessa minha função política, dessa minha função custo desconhecida, com base no valor que eu acabei nesse ponto de teste que eu chamo, né, que eu acabei de calcular no passo forward. Tá bom. Então aqui já é a parte de algoritmo mesmo, como se fosse quase não é um pseudocódigo, mas assim, já é mais... Vamos no passo a passo, devagar, ok? Primeiro eu tenho que inicializar, então realmente eu vou considerar que no 0 eu tenho o mínimo possível, que é menos infinito. Eu vou começar com a iteração k igual a 1, e eu tenho que no futuro realmente é 0, fora do intervalo que eu estou considerando, ok? Então a primeira coisa que eu faço no passo forward é gerar fazer um cenário. Então eu considero para todos os T's, para todo o meu QC, para aquela iteração T, eu vou gerar valores possíveis, de QC1 até QC-T. Sendo que QC1, como eu falei no início, ele é determinístico, então para todo passo forward, eu vou gerar uma amostra onde esse primeiro vai ser sempre igual a QC1, convencionado aqui. Ok? Daí o que a gente faz? A gente vai aproximar a nossa função custo. Lembra aqui? A gente tem um detalhe dos Qs, tá?
A gente tem esse Q daqui, que já é a esperança de qual é a minha função estocástica, tá bom? Então, o Q mais certinho é no esperança, o Q mais rebuscado é o Q com a estocasticidade e a função que eu estou querendo, de fato, aproximar. Ok? Então, eu estou tentando aproximar. Essa função, eu utilizo a aproximação anterior, que como eu começo com ela no zero, no menos infinito, eu utilizo a aproximação anterior para estimar o problema. Então, esse problema é exatamente o problema que eu tinha anteriormente apresentado, só que eu estou considerando uma árvore de cenário específica, que vai estar representada aqui com os chapeuzinhos, e eu estou considerando uma função custo aproximada que eu obtive da iteração anterior. Ok? Isso vai me dar uma resposta para cada T, que é o que eu chamo de meu ponto de teste. Ok? Então, eu faço o passo forward para todo T, eu obtenho esses meus pontos de teste da iteração K para todo T. Daí passamos para o passo backwards. Então, vamos lá. No passo forward, eu tenho simplesmente um ponto de teste. Beleza. No passo backwards, o que eu vou fazer? Eu vou construir cortes para minha função objetivo estocástica, minha função de custo futuro estocástica, considerando o meu corte estimado da iteração anterior. Ok? Então, com isso eu tenho que fazer pelo dual para obter qual é a solução ótima do problema. E isso vai me gerar um corte. O que vai ser esse corte? Eu não coloquei visualmente aqui, nem sei se... Vamos só... Não dá tempo, né? Bem, imagina uma função convexa, em cada momento eu estou ali olhando um x, uma função convexa que eu tenho x, aqui eu tenho o valor dessa função convexa. Eu tenho a minha função objetiva convexa aqui para um tempo específico e para um cenário específico. Eu vou pegar esse meu xt e eu vou fazer eu vou estimar um corte que é inferior a essa minha função, e essa vai ser a aproximação daquela função para aquele xt, ponto de teste que é factível no meu conjunto de restrição, e que é para aquele cenário e para aquela iteração, ok? Para aquele tempo T. Tá bom. Então, vamos lá. Então eu faço isso de trás para frente. Primeiro eu começo com tesão, porque eu já sei o para frente qual é, e vou retroativamente, justamente substituindo aqui. Então eu vou substituir essa minha função aqui pelo esperado dela. Eu não lembro se eu falei no início, mas isso aqui é qual é a probabilidade de cada cenário, ok? De cada cenário daqueles meus QCs, que vai de 1 até MT. Então eu faço a estimação dela, sendo que essa aqui, que é aquela minha função, ela é essa função que eu estou tentando estimar, né? Ela vai ser sempre o máximo de vários cortes que eu estou fazendo. Lembra que eu estou fazendo cortes lá embaixo. Então, a cada nova iteração, eu tenho um novo corte, eu adiciono esse corte na minha restrição. E também para cada cenário estocástico que eu estou considerando, ok? Então, vai iteração a iteração, eu vou ganhando vários cortes, vai ficando uma coisa de louco, muitos cortes. Beleza. Acabamos com muda. Assim, aqui é com um pouco mais de detalhe. O que eu ganho aqui, essa solução ótima do problema, é o que vai me dar o meu corte, né? Que eu estou computando aqui simplesmente como θ e beta. Então, eu tenho para cada tempo t, para cada realização da minha variável estocástica e para cada iteração, eu tenho um novo corte. Okay? Tá bom. Passamos disso. O que acontece? Ao longo do tempo, eu vou criando iterações disso, fazendo passo backward, passo forward. Perdão, passo forward, passo backward, passo forward, passo backward. Com isso eu vou melhorando a minha aproximação da função de custo futuro, e eu vou tendo mais pontos de teste para testar esses valores. E com isso, quando começa a convergir, quando começa a ficar num intervalo muito pequeno, eu consigo dizer que esse é realmente o meu ponto ótimo da função, objetivo total. Daí o Cusmudo, o que ele faz? Lembra que eu falei que a cada interação eu vou adicionando mais um corte naquela minha restrição, mas para cada T e para cada
observação do meu parâmetro estocástico. Então fica muito pesado. Então cada passo backward eu tenho que fazer uma otimização com centenas de restrições. Isso fica muito pesado computacionalmente. Qual a ideia por trás do CUS-Muda? Esse nome maravilhoso também, que é Cut Selection Muda. A ideia por trás é simplesmente você selecionar cortes. Então, como assim? Ao invés de eu levar a cada momento todos os cortes que eu estimei, eu vou olhar simplesmente cortes que para o conjunto de valores testes que eu tenho, eles foram máximos em algum ponto. Então eu estou excluindo aqueles pontos que ficaram muito lá embaixo, ok? O que eu posso fazer é criar estratégias de seleção para selecionar, enfim, um subconjunto cada vez menor desses cortes. Mas isso é uma decisão assim, faca de dois gumes, né? É uma faca de dois gumes. Por quê? Por um lado, eu estou reduzindo o número de restrições que eu tenho na minha função, no meu problema de otimização, o que melhora, torna mais rápido esse problema. Mas, por outro lado, eu tenho todo o tempo de ter que calcular quais são os cortes máximos em cada ponto teste que eu tenho. Porque se eu não tiver com isso um corte razoável uma exclusão razoável de cortes, pode não se tornar tão vantajoso. Então a gente faz aqui, como tem pouco tempo, eu não vou entrar no detalhe da anotação, ok? Mas a ideia por trás é essa, quem quiser entrar mais no detalhe mesmo, a gente conversa. Mas a ideia então é que a gente sugere dois métodos de seleção de cortes. O primeiro, como eu falei, ele já foi proposto no contexto do SDDP, mas não no contexto de multicortes, que foi proposto em 2012, tanto por um trabalho do Pilpot quanto do Pfeiffer, e ele considera simplesmente todos os cortes que possuem valor máximo para ao menos um ponto teste. Então eu olho todos os cortes que eu já fiz, para cada iteração eu crio um corte. Eu olho todos os pontos qual é o valor de cada corte para todos as minhas funções políticas teste que eu já calculei a cada passo forward. E eu salvo todos os que são máximo em algum desses pontos. Enquanto isso, no outro, que é o método que a gente propõe, vamos pegar, quando você tem vários cortes que são o máximo, né, em um ponto, vamos pegar apenas o mais antigo deles. Isso pode impedir que a gente carregue cortes, por exemplo, que possuem o mesmo valor para um ponto XT, ok? Bem, o que isso implica é sempre que a gente vai ter o corte mais antigo sendo carregado, ok? Bem, a gente prova a análise de convergência, eu absolutamente não vou entrar no detalhe da análise de convergência, mas a gente prova em um artigo que não é parte da minha dissertação, é já além, que foi feito com o meu orientador e comigo. A gente prova que, respeitando as hipóteses, que é a hipótese de independência, a hipótese de completude, hipótese de que... Isso daqui vai ser mais complicado de explicar. Algumas outras hipóteses, a gente prova que realmente o modelo ele converge sobre um número finito de iterações, ok? Então é um modelo que ele enfim, ele tem uso de fato, eu não estou simplesmente sugerindo algo aqui. Bem, o que a gente fez? A gente aplicou isso num modelo de seleção de carteiras. O modelo de seleção de carteiras, ele considera simplesmente que para um ativo X, eu vou ter quanto que teve de retorno dele no passado, que é esse aí, esse aqui é o retorno, menos quanto que eu vendi dele, mais quanto que eu comprei dele, para todos os ativos, de igual a 1 até N ativos. Enquanto o meu ativo, meu enésimo primeiro ativo é o ativo livre de risco. Então esse meu RN mais 1, ele é livre de risco. Isso aqui lembra que é o passado desse ativo, é como se fosse um XT menos 1, ok? Mas tudo que eu ganhei de dinheiro vendendo os outros ativos, né, considerando uma taxa de transição, menos tudo que eu perdi de dinheiro, gastei de dinheiro comprando ativos, ok? Então a gente faz o problema de otimização aplicado a esse problema. A gente fez 6 versões do problema, então considerou tanto dois intervalos de tempo, tanto de 5 quanto de 8
tempos, no caso aqui são dados diários, então são 5 a 8 dias para o futuro. A gente considera 4, 5 e 6 ativos diferentes na nossa carteira, além do ativo sem risco. Consideramos um ativo sem risco que vai variar numa uniforme 0 a 10, uma renda do ativo sem risco de 0,1%, a gente está considerando dados americanos aqui, por isso esse valor tão baixo. E a gente considera que a probabilidade de cada cenário é idêntica, ok? Então, como eu tenho M cenários para cada XI, eu vou ter um sobre N. Beleza. Aqui está o resultado principal do modelo, que é comparando os tempos para cada um dos 3 modelos. Os valores aqui estão altos porque a gente fez no MATLAB, ok? Se fosse feito em C ou Python, seriam valores mais baixos, mas o que importa mesmo é realmente a comparação dos tempos. A gente observa que para todos os modelos, então lembrando, T é o período que eu estou olhando para frente, N é o número de ativos e Mzão é o número de cenários possíveis para o meu XI. Eu tenho que a minha proposta de seleção de corte ela é muito mais baixa do que tanto do muda quanto claramente do cus muda. O que acontece aqui? Eu vou mostrar pelos gráficos rapidinho, mas aqui eu estou perdendo mais tempo calculando quais seriam os cortes a manter do que eu estou perdendo, do que eu estou ganhando de tempo nas minhas otimizações, reduzindo o número de restrições do problema. Ok? Então aqui, primeiro só está mostrando que realmente eu estou convergindo os valores, isso aqui é o valor de máximo e o valor de mínimo das funções, ok? Então eu estou realmente para todos os modelos e para todos os, para todos os modelos, para todas as variáveis do modelo que eu estou considerando e para todos os 3 modelos que eu estou considerando, eu tenho uma convergência dos valores por interação, ok? Então isso está bem comportado. E depois, o que é legal aqui é a proporção média de cortes selecionados ao longo das iterações. Vamos lá, aqui a gente tem os números de estágios, tá bom? Aqui vai ser cada modelo, então para os modelos de T igual a 5 aqui vão ter 5, depois mais para frente vai ter 8. E aqui mostra a proporção de cortes que eu estou mantendo ou deixando de manter, comparando os 2 modelos de seleção. O que acontece? No modelo primeiro que eu falei, eu estou mantendo quase que a totalidade dos meus cortes, tá vendo? Eu estou tirando muito pouco. Então eu estou perdendo muito tempo fazendo a seleção dos cortes e ganhando muito pouco tempo realmente reduzindo a complexidade computacional dos problemas de otimização. Isso para todos. Enquanto isso, para todos, você observa, né, para todos os modelos, eu estou passando aqui, cada um é um modelo diferente aqui, tá? Enquanto isso, meu modelo de seleção de cortes proposto, que mantém só o corte mais antigo dos que são os máximos em um X qualquer, ele seleciona próximo de 0,3%, 0,5%. Perdão. Isso, 3 a 5%, perdão. 3 a 5% da totalidade dos cortes. Então, eu estou ganhando muito tempo computacional na minha otimização. Porque cada problema de otimização tem 3%, 5% do número de restrições que eu teria com o modelo completo. É isso. Acho que terminou o tempo para perguntas também. Bem, não sei, alguém quer comentar? Tem alguma dúvida para falar? Nós temos somente 2 minutos, mais ou menos, pelo menos no meu horário aqui, para todo mundo que quer fazer questões ou comentários aqui para a Michele. Por favor, eu levo o microfone e a Michele responde. A lição com o microfone, desculpe. Um comentário. Então vamos agradecer de novo aqui a Michele. Olá, bom dia, Michele. A minha pergunta é a seguinte. Você falou que no seu modelo proposto você pega a primeira que atingiu o máximo, né? Existe alguma perda de informação importante com essa que você está desconsiderando, que podem ter alguma mudança no modelo? Sim. O que acontece? Quando eu estou selecionando só um corte, eu estou selecionando com base nos meus pontos testes já estimados. Então, imagina realmente uma função aqui e eu tenho esse x, tá bom? Isso é um ponto teste.
Eu tenho aqui um corte que está assim, outro que está... Todos estão cruzando o mesmo ponto no X, ok? Então todos vão ter o mesmo valor no X. Na primeira seleção de corte, eu vou selecionar todos eles. Nessa outra, eu estou selecionando só o mais antigo deles. Mas como eles têm inclinações diferentes, se eu tivesse talvez um X um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, um deles poderia ser selecionado em detrimento de outros, entendeu? Então, sim, eu perco informação no começo, mas à medida que vai tendo interações, à medida que vão tendo cortes e pontos de teste, essa informação eu consigo de toda forma convergir para o mesmo resultado, entendeu? Eu consigo convergir o modelo. Então, sim, no 1 a 1 ali, mas realmente não faz diferença para o modelo de otimização final. Muito obrigado. Parabéns de novo, Michele. De doutorado. Professora Sandra. Obrigada, Haroldo. Bom dia. Então, dando continuidade à nossa sessão premiada, nossa próxima apresentadora é a Ana Luísa Carvalho Furtado, que vai apresentar o primeiro lugar de doutorado do Prêmio Codelar Freitas Linhares desse ano. Bom dia. Então, vou falar hoje um pouquinho sobre a minha tese, que foi orientada pela professora Celina Figueiredo da COPES, professora Simone Dantas da UF, e além disso, eu tive um período de doutorado em sanduíche na França, sob orientação do professor Sylvain Gravier. Para começar falando um pouquinho da minha área, que é a teoria de grafos, que nasceu em 1736 com o problema das 7 pontes de Königsberg. Então a gente tinha na região da Prússia o Rio e 2 ilhas, e a gente tinha 7 pontes . 7 pontes ligando os territórios. E a pergunta era se era possível atravessar as 7 pontes, partindo de algum ponto, atravessar as pontes exatamente uma vez e retornar ao local de partida. Euler mostrou esse problema e respondeu que não é possível isso. E ele fez um tratamento desse problema que a gente hoje chama de grafo. Então a gente pode representar... Vou dar hora de barro nisso aqui. Desculpa. Onde é o laser? Então a gente vai representar cada território, um vértice, e cada ponte ela vai estar sendo representada por uma aresta, ligando os vértices. Então, isso é um grafo, né, esse conjunto de vértices e arestas. E 1736. Ficou um tempo esquecido, até que em 1852 foi proposto um problema que é super famoso, que é o problema da coloração de mapas. Então a ideia é, quando a gente tem um mapa, a gente quer colorir países vizinhos, estados vizinhos com cores diferentes, para que não pareça a mesma coisa, né? Para que a gente possa distingui-los. E aí a gente também pode dar um tratamento com grafos. Aqui, por exemplo, eu coloquei o mapa do Brasil e eu quero colorir os estados vizinhos com cores diferentes. Eu posso pensar que cada estado é um vértice, ligar por arestas estados vizinhos, e aí eu quero que vértices vizinhos tenham cores distintas. Esse problema, que foi proposto em 1852, ele teve a sua primeira prova em 1976, então demorou bastante tempo, ele ficou bastante tempo em aberto, e foi provado que apenas 4 cores são suficientes para colorir qualquer mapa. Mais tarde, em 94, a gente tem uma outra prova, e as 2 provas que existem para esse teorema, elas utilizam um computador. Então, aproveitando um pouquinho essa questão da coloração do mapa, falar o que é uma coloração própria de vértices, que é quando a gente colore vértices vizinhos com cores distintas, eles não podem ter a mesma cor. E a gente tem um parâmetro para estudar essa coloração de vértices, que é um número cromático. O
número cromático ele é o menor número de cores, de modo que a gente colore vértices vizinhos com cores distintas. Então aqui a gente tem um exemplo de um grafo que o número cromático é 3, porque eu preciso de exatamente 3 cores para colorir propriamente o grafo todo. A gente também tem o grau de um vértice, que, dado um vértice, é a quantidade de vértices vizinhos a ele. E aí, se eu tenho um grafo inteiro, eu posso olhar o grau de cada vértice e ter o grau mínimo e o grau máximo do grafo. Então, aqui a gente coloca alguns exemplos de grafos famosos, que são os ciclos, que têm caras de polígonos. Os caminhos, que a gente tem vértices nas extremidades com grau 1 e os demais vértices com grau 2. A gente tem as árvores, que vão ser muito importantes no meu trabalho, que são grafos que não têm ciclos, que para qualquer par de vértices eu tenho exatamente um único caminho ligando. A gente tem as estrelas, que são um tipo de árvore, né? Que você tem um vértice universal que se liga a todos os outros. Tem as florestas, que é um conjunto de árvores, então cada árvore é uma componente da floresta. Temos os grafos completos, que é quando todos os vértices eles se relacionam com os demais. E a gente ainda tem o complemento de um grafo. Aqui eu coloquei um grafo, e o complemento de um grafo ele é um outro grafo que tem o mesmo conjunto de vértices, mas o complemento das arestas. Então, se eu tenho uma aresta no grafo, ela não vai existir no complemento e vice-versa. E, além disso, a gente tem os digrafos, que é quando a gente pode orientar as arestas. Então, a gente, ao invés de ter arestas, a gente passa a ter arcos. Então, agora falando um pouquinho de jogos combinatórios, exemplos famosos de jogos combinatórios são o jogo da velha, a dama e o xadrez. O que esses jogos eles têm em comum? Eles são jogados por 2 jogadores de forma competitiva, né? Então a gente quer que tenha um vencedor. Os 2 jogadores eles jogam de forma alternada e eles têm a informação perfeita. A informação perfeita é eles saberem todas as possibilidades do jogo, não é como alguns jogos de cartas que você não sabe a carta que o outro jogador tem. A gente vai ter também que você tem um movimento de parada, né? O jogo ele tem um fim, que é quando não tem mais movimentos possíveis. E aí, os jogos combinatórios em grafos, eles têm sido amplamente estudados. A gente vai falar hoje sobre o jogo de coloração e o jogo Timber, que vai ser jogado em Caterpillars. E, além disso, a gente vai falar da relação de Nordal-Jogador. Então, falando um pouquinho do jogo de coloração, o jogo de coloração ele nasceu no contexto ainda de buscar uma prova alternativa para o Teorema das 4 cores. Porque, como eu falei, a prova para o Teorema das 4 cores ela é uma prova que utiliza o computador. E a comunidade científica ela ainda estava incomodada com isso. Ela queria uma prova que não utilizasse um computador. Então, Steve Bruns propôs esse jogo de coloração, mas só foi publicado em 1981 por Martin Gardner, na coluna dele, da Science of America. Em 91, esse problema se tornou altamente estudado quando o Budlander ele começou a tratar o jogo de coloração no contexto de grafos. Então, dadas uma quantidade de cores, eu vou ter 2 jogadores que na literatura são Alice e Bob, e eles vão se alternar para colorir propriamente todo o grafo, todos os vértices do grafo. E como eles estão competindo, a gente tem distinção entre eles. A Alice, ela quer utilizar o menor número de cores possíveis. Então, de preferência, ela quer colorir o grafo todo com um número cromático. E o Bob, ele tenta atrapalhar isso. Ele tenta fazer com que esse número de cores necessárias seja maior. Então, vou colocar aqui um exemplo de um P4, um caminho. E a gente sabe que é fácil ver, né, que 2 cores são suficientes para colorir esse grafo propriamente. Então, eu vou fornecer 2 cores para Alice e Bob. Então, a Alice ela começa sempre jogando na literatura. Vamos supor que ela jogou aqui a primeira cor. Só que o Bob ele pode usar a cor 1 ou a cor 2 a hora que ele quiser, na vez dele. Então, ele pode jogar a segunda cor a uma distância 2 de Alice.
Dessa forma, ficou impossível colorir esse vértice aqui no meio, certo? Então, embora o número cromático fosse 2, quando a gente tem esse jogo em que Bob atrapalha, 2 cores não foram suficientes. E aí, quem ganha? Se eu dei uma determinada quantidade de cores para eles colorirem, se, mesmo Bob atrapalhando, for possível colorir o grafo inteiro com aquela quantidade de cores, a Alice ganhou. Se não for possível, se ficar algum vértice sem cor, o Bob ganhou. Então, naquele exemplo, com 2 cores, quem ganhou foi o Bob. E aí, o nosso parâmetro é o número cromático do jogo, que é o menor número de cores necessárias para garantir que a Alice ganha quando ela começa o jogo. Então, apesar do Bob atrapalhar, a Alice ganha quando começa. E aí, a relação importante que vai explicar por que esse jogo tem relação com o problema das 4 cores é essa, que o número cromático do jogo ele é maior ou igual que o número cromático, e é fácil perceber isso, porque o número cromático é o menor número de cores para colorir o grafo, sem ninguém atrapalhar. Quando eu tenho um jogador que está tentando atrapalhar para aumentar esse número de cores, então no melhor dos casos, o número cromático do jogo vai ser o número cromático. E também, esse número cromático ele é limitado superiormente pelo grau máximo mais 1, que é o pior dos casos, que eu pego o vértice de grau máximo, vou colorir todos os vértices vizinhos a ele com cores distintas e mais uma cor diferente para esse próprio vértice. Então, o que se pretendia com esse jogo? Queriam achar que o número cromático do jogo fosse no máximo 4, para o teorema das 4 cores, porque se isso fosse conseguido, seria uma prova sem utilizar o computador. Vou adiantar que deu errado, não funcionou, mas nasceu uma área que tem sido muito estudada. Então, dessa relação que eu acabei de falar, a gente consegue saber o número cromático do jogo para os grafos completos, para os conjuntos independentes, os caminhos pequenininhos. Para os caminhos com pelo menos 4 vértices, o número cromático do jogo é exatamente 3, pela estratégia de Bob jogar a uma distância 2 de Alice. A mesma estratégia pode ser usada para ciclos. Então, ciclos sempre vai ser número cromático do jogo exatamente 3. E um resultado importante é que as estrelas, elas são os únicos grafos conexos que tem número cromático do jogo exatamente 2. E aí, como eu falei, desde 91, com o artigo do Budlander, muitas classes foram estudadas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, mas são muitas. E da literatura de árvores, que é o que eu vou trabalhar, a gente tem o artigo do próprio Budlander, que mostrou que esse número cromático do jogo para árvores é no máximo 5. Ele faz um algoritmo. Em 93, o Feigo ele melhorou o algoritmo do Budlander e provou que esse número cromático do jogo é no máximo 4. E, além disso, ele expandiu esse resultado para florestas. E, em 2015, a gente tem um artigo mais recente que mostra um critério para determinar o número cromático do jogo de florestas sem vértices de grau 3 em tempo polinomial. Então, faz um critério, mas não chega a caracterizar quais são as florestas que têm número cromático do jogo 3 ou 4. E aí, como esse problema ainda está em aberto de caracterizar essas florestas, a gente vai trabalhar com uma árvore em especial, que é a caterpillar. A caterpillar ela é uma árvore que ela tem um caminho. Caterpillar é lagarta, né? Então, é como se eu tivesse um caminho que eu chamo de espinha. E aí, eu tenho... Cada vértice dessa espinha pode ter ou não perninhas adjacentes, que são folhas. E a gente escolheu Caterpillar não foi assim por acaso. A gente escolheu porque o exemplo apresentado por Budlander para provar a existência de árvores com o número cromático do jogo, pelo menos 4, é uma Caterpillar. E, em 2015, o Dan volta nessa Caterpillar do Budlander para provar que ela é a menor árvore que tem número cromático do jogo exatamente 4.
E aí a gente vai tentar caracterizar essas caterpillars com o número cromático do jogo 3 ou 4. A gente sentiu a necessidade de ter mais parâmetros, não ter apenas o número cromático do jogo. Então eu vou permitir que Bob também comece a jogar. Além disso, eu também vou permitir que a minha caterpillar, no caso, ela esteja parcialmente colorida. Então, é como se eu pegasse o tabuleiro, que é o grafo, e eu já tivesse alguns vértices coloridos quando Alice e Bob começam a jogar. E aí a gente tem condições suficientes para ter o número cromático do jogo 4, que são muito intuitivos. A primeira condição, ela diz que se a gente tem uma caterpillar que tem uma subcaterpillar induzida, que o número cromático do jogo é 4, quando Bob e Alice começam a jogar, então da caterpillar toda também vai ser 4, porque não importa quem vai começar a jogar naquela subcaterpillar, eu vou precisar de 4 cores. O outro resultado diz que se a gente tem uma caterpillar com 2 subcaterpillars induzidas, que o número cromático do jogo, quando Bob começa a jogar é 4, então da caterpillar toda também vai ser 4, quando Alice e Bob começam. Por quê? Quando a Alice começa, não importa onde ela vai jogar, o Bob escolhe uma das 2 subcaterpillars induzidas para colorir e forçar 4 cores. As condições necessárias, elas já não são tão intuitivas. A primeira diz que se uma caterpillar tem número cromático do jogo 4, então ela tem pelo menos 4 vértices de grau, pelo menos 4. Outra tem a ver, se uma caterpillar ela é minimal com respeito a ter número cromático do jogo 4, quando a Alice começa, então ela não pode ter vértices consecutivos de grau 2, a menos que a gente esteja nesse caso daqui, que a gente tem 2 subcaterpillars induzidas, que quando o Bob começa é 4. Então, esses teoremas, eles começam a nos dar uma intuição de que os vértices de grau alto, eles são importantes para ter o número cromático do jogo igual a 4, e os vértices de grau baixo, de grau 2, eles são importantes para eu ter número cromático do jogo 3. E aí a gente foi estudar caterpillars com grau máximo 3, sem vértices de grau 2, sem vértices de grau 3 e com vértices de grau 1, 2, 3 e 4. Para as caterpillars de grau máximo 3, a gente provou que elas têm número cromático do jogo no máximo 3. E a gente fez essa prova por indução, trabalhando exatamente com aquela questão das caterpillars parcialmente coloridas. Então eu faço primeiro uma prova quando os extremos da espinha estão coloridos, depois quando um dos extremos está colorido, para finalmente chegar no que eu quero, que é quando a caterpillar não está colorida. Para estudar as caterpillars sem vértices de grau 2, a gente parte de caterpillars bem pequenas, parcialmente coloridas, que é fácil analisar o número cromático do jogo. E aí a gente vai aumentando essas caterpillars. Então repara que aqui, ó, eu tenho vértices de grau 3, 3 e 4, são pequenininhas. E aí eu vou para um lema que a gente tem uma caterpillar sem vértices de grau 2 e com exatamente um vértice de grau 4. Então eu começo de novo com caterpillars pequenininhas, estudando quando o Bob começa a jogar. E consigo facilmente analisar pelos casos anteriores. E aí quando eu vou para uma caterpillar qualquer, sem vértices de grau 2 e com exatamente um vértice de grau 4, eu consigo saber as jogadas que Bob faz para ir forçando as jogadas de Alice, né, numa tentativa de defender o menor número de cores possíveis. E o Bob ele vai jogando de modo que, em algum momento, ele vai conseguir cair num desses casos anteriores, em que o número cromático do jogo era 4. Então, fica provado que essas caterpillars têm vértices de grau 2, com exatamente um vértice de grau 4, elas têm número cromático do jogo 4 quando o Bob começa. E aí a gente vai permitir agora caterpillars sem vértices de grau 2, mas com 2 vértices de grau 4. E aí a gente vai usar o lema anterior para poder analisar as possíveis jogadas de Alice e de Bob começando. E aí a gente prova que esse número cromático do jogo é 4, independente de quem comece. E essa caterpillar ela também tem os extremos já coloridos inicialmente. Finalmente, a gente chega no que a gente quer, que é uma caterpillar que não está parcialmente colorida, sem vértices de grau 2.
A gente provou que essas caterpillars, elas têm número cromático do jogo igual a 4, quando a Alice e quando o Bob começam, se somente se elas possuem pelo menos 4 vértices de grau 4. A ida do teorema é pela condição necessária, que já estava provada, e na volta a gente analisa as possibilidades de que maneira eu posso dispor esses vértices de grau 4, e eu vou usar os 2 lemas anteriores para ir estudando as jogadas de Alice e Bob. As caterpillars sem vértices de grau 3, elas deram bem mais trabalho, porque a gente conseguiu encontrar uma família infinita de caterpillars que elas têm uma certa estrutura, né? Esses grafos que estão aqui dentro do bloquinho vermelho e azul, eles são necessários e entre eles eu posso colocar uma sequência de vértices de grau 2 e 4 alternados. A gente provou que uma caterpillar sem vértices de grau 3, ela tem número cromático do jogo igual a 4, se e somente se ela tem uma dessas caterpillars como uma caterpillar induzida. E aí, para as caterpillars com vértices de grau 1, 2, 3 e 4, a gente fez um estudo parecido, em que a gente também tem esses bloquinhos, e a gente conseguiu provar a ida, que essas caterpillars induzidas, elas têm número cromático do jogo igual a 4. Então, a gente fez uma análise de acordo com o grau e com o número cromático do jogo. E essas reticências daqui, elas têm a ver com o que ficou em aberto na tese, mas que a gente já está fechando o resultado para publicar recentemente. Também estudamos para florestas, então a gente tem um resultado que numa floresta, se eu conheço para cada componente da floresta o número cromático do jogo, quando a Alice começa, quando o Bob começa, e a paridade do número de vértices, então eu sei o número cromático do jogo da floresta. E a conclusão sobre o jogo de coloração é que ele é um problema de redução, que a gente foi capaz de caracterizar grafos que são que ajudam a Alice, que atrapalham ou que são indiferentes. Falando rapidamente sobre o jogo Timber, ele é um jogo que, ao contrário do jogo de coloração, ele é um jogo recente, inspirado num videogame. E ele teve seu primeiro artigo em 2013, que é um artigo de Novakovsky, Renault, Lamoureux e Mellon Miller. E a ideia é como se a gente pudesse dar um peteleco e derrubar peças de dominó. Então, quando a gente faz isso, a gente derruba vários dominós no efeito cadeia. Esse jogo ele é jogado em digrafo, em que cada dominó ele é representado por um arco do digrafo. Então, quando um dominó ele é derrubado, ele vai derrubar os outros. E a orientação do arco representa o movimento permitido, como é que eu posso derrubar esses dominós. E aí, como é que a gente joga? Coloquei aqui um digrafo. Se a gente escolher jogar nesse arco 3, 2, eu vou derrubar todo esse digrafo induzido. Repara que a direção do arco é só importante para saber o movimento de derrubar. Mas a direção dos arcos que estão sendo derrubados não importa. Então, quando eu jogo no arco 3, 2, vai sobrar apenas isso daqui. Se eu escolhesse jogar no arco 6, 5, eu ia derrubar todo esse digrafo induzido e sobrar apenas o arco 6, 7. Então, quem ganha? Ganha o jogador que derrubar o último arco, ou os últimos arcos, que são as peças de dominó. Então, no último exemplo, o primeiro jogador ele ganha. Porque quando ele joga no arco 3, 2 e sobra esse digrafo, o segundo jogador vai jogar num dos arcos e vai sobrar o último arco para o primeiro jogador. E aí o parâmetro para estudar esse jogo é a P-position. A P-position ela é uma configuração, é um digrafo, em que o segundo jogador ele ganha, independente de como o primeiro jogador jogue. Então, no último exemplo, a gente não tem uma P-position, porque o primeiro jogador ganhou. Num ciclo orientado, o primeiro jogador ele sempre ganha, porque basta ele jogar em qualquer arco que ele derruba o ciclo todo. Então, o jogo Timber ele não é interessante
num grafo que tenha ciclo. Ele é interessante apenas em árvores. E aí, a gente tem aqui um exemplo de um caminho com 3 vértices. E esse caminho ele pode ter essas configurações, esses digrafos induzidos. E a gente tem aqui nas setas em negrito como o primeiro jogador joga e derruba tudo. Apenas nesse último digrafo, a gente tem uma P-position. Então, eu posso dizer que o P3 ele tem uma P-position. Então, um digrafo ele é ou não uma P-position, e um grafo ele tem uma quantidade de P-positions. Dos resultados conhecidos de Novakovsky, ele trabalhou com caminhos, e ele mostrou que um caminho com uma quantidade ímpar de arestas não tem P-position, e que caminhos com quantidade par de arestas vai ter o número de P-positions dado pela sequência de Catalan. Ele também mostrou umas reduções, que quando a gente tem uma árvore, que você tem um vértice com grau de saída 1, não é P-position, porque o primeiro jogador joga nesse arco e derruba tudo, ganha. A gente tem outras reduções que se eu tenho um vértice com grau de saída 2, eu posso remover esses arcos e contrair esses vértices, então reduzir, diminuindo 2 arcos do digrafo. Eu também posso ter um vértice que tem 2 caminhos orientados dessa forma, reduzir apenas um caminho, fazendo uma soma Shor desses 2 caminhos. E aí, esses 3 lemas, Novakovsky ele fez um algoritmo polinomial para decidir se um digrafo é ou não uma P-position. E a gente continuou com a pergunta de qual é o número de P-positions de uma árvore. E aí a gente primeiro a gente estudou que uma árvore, ela tem P-position somente se a quantidade de arestas é par. E aí isso foi uma surpresa muito boa, porque é um resultado parecido com o que já existe para caminho. É o mesmo resultado. E ficou ainda a pergunta, se tem uma fórmula única para o número de P-positions de uma árvore. Para contribuir com esse problema, a gente vai de novo estudar as caterpillars. E aí vocês podem estar se perguntando por que caterpillar de novo. A caterpillar ela é a árvore que mais se aproxima de um caminho. Então, por isso faz sentido, já que os caminhos já foram estudados. E aí, primeiro, a gente percebeu que a gente, tendo uma caterpillar, a gente não precisa analisar caterpillars com muitas perninhas. Basta a gente considerar que cada vértice ele vai ter 0 ou 1 perninha. E aí a gente quer estudar uma caterpillar qualquer. Na verdade, a gente foi bem pretencioso, achando que isso ia ser um problema fácil, que ia sair assim super rápido. Então, a gente pegou uma caterpillar qualquer que tem vértices de grau 2 e vértices de grau 3, vários bloquinhos. E aí a gente foi estudar esse problema, já sabendo que eu precisava ter quantidade par de arestas para ter P-position. Então, a gente foi estudar um daqueles bloquinhos, no meu caso geral. E aí a gente fez várias reduções, vários lemas que eu não vou apresentar aqui, e chegamos nesse lindo número de P-positions. Então, a gente achou um somatório de um produto de combinações. Não era o que a gente queria, foi muito frustrante. E aí, como é que a gente usava isso para a nossa ideia inicial, que era resolver o problema geral? A gente não conseguiu nada que fosse razoável, mas a gente conseguiu um limite inferior, que também é dado por uma forma linda, de um produtório, de um somatório. Mas, por incrível que pareça, essa forma linda, ela é justa. A gente tem exemplo que satisfaz. Então, apesar de difícil de ler, a gente tem exemplos. Ela é boa. E aí a gente foi tentar entender o efeito que essa quantidade de perninhas ela tem na caterpillar, no número de P-positions. Então, a gente foi analisar uma caterpillar que todos os vértices, exceto um, tem perninhas. E aí a gente achou um número mais simpático. A gente fez uma prova até por indução e conseguiu essa quantidade de P-positions. Aí a gente foi também estudar o oposto. A caterpillar que é quase um caminho. Ela vai ter apenas um vértice que tem perninha. E, de novo, o número não foi simpático. A gente achou esse resultado. E aí, comparando esses resultados, a gente tem um resultado do Novakovsky, que era a sequência de Catalan, que é um número exponencial. A gente tem aquela primeira família que tentava resolver o caso geral, que é polinomial. A segunda família é aquela caterpillar com muitas perninhas, também é polinomial. E a família que é quase um caminho, só tem uma perninha, ela é exponencial, que faz sentido, já que é quase um caminho. E aí a gente se perguntou,
se eu for comparar 2 a 2 essas famílias, será que o que é exponencial sempre ganha do polinomial? Se a gente considerar assim, a mesma quantidade de vértices no caminho ou na espinha da caterpillar? E aí a gente foi comparar o caminho com a família 2. A família 2 é aquela com muitas perninhas. Então, o caminho é exponencial, a família 2 polinomial. E aí a gente percebeu que dependendo da posição que falta a perninha e da quantidade de vértices da espinha do caminho, vai ter sempre exceções. Sempre tem algumas caterpillars que vão ter mais prepositions que um caminho. E isso acontece se a gente comparar 2 a 2 qualquer coisa. Sempre tem exceções. E aí a gente percebeu que esse jogo Timber ele é muito mais difícil do que a gente pensava, que os resultados eles são surpreendentes. Também é um problema de redução e a gente foi capaz de achar o número de prepositions para famílias infinitas de caterpillars. Falando um pouquinho da relação Nordahl-Gadum, a relação Nordahl-Gadum começou a ser estudada por eles em 56 e eles resolveram estudar o número cromático do jogo não só no grafo, mas também no complemento dele. E eles analisaram a soma desse número cromático do jogo no grafo e no complemento. Aí é o número cromático natural, não do jogo. Desculpa, já é o meu hábito de falar número cromático do jogo. O número cromático no grafo e no complemento. E eles acharam limites inferiores e superiores. E além disso, eles mostraram que esses limites são os melhores possíveis para infinitos valores. Ou seja, eles encontram famílias infinitas, né? Que para qualquer N, eles têm um exemplo. Esse tipo de relação também existe para o produto, né? O produto do número cromático com o número cromático do complemento. E desde então, qualquer coisa que a gente estuda, qualquer parâmetro de grafo que a gente estuda no grafo e no complemento, é uma relação de Nordahl-Gadum. Tem um survey de 2013, que já tinha 360 artigos, e de 2013 para cá tem muito mais. Então é um problema muito, muito estudado. E que a gente saiba, o único parâmetro de jogo que já foi estudado é o parâmetro do jogo de dominação, que é o segundo jogo mais estudado em teoria de grafos, depois do jogo de coloração, que é um artigo de 2002. O que a gente vai fazer é tentar estudar a relação de Nordahl-Gadum para os nossos parâmetros do jogo, que é o número cromático do jogo e o número de prepositions. Então, para o número cromático do jogo, a gente tem um resultado que a gente também acha limites superiores e inferiores. O inferior, inclusive, ele é igual ao limite de Nordahl-Gadum. E faz sentido ele ser igual, já que o número cromático ele é menor ou igual que o número cromático do jogo. E aí a gente não conseguiu mostrar que os nossos limites eles são os melhores possíveis para infinitos valores de N. A gente conseguiu mostrar que eles são os melhores possíveis assintoticamente. Então, a gente acha famílias que assintoticamente vão satisfazer esses limites. Então, para mostrar o limite superior, a gente tem, eu vou dividir aqui os grafos com quantidade par de vértices. Então, eu peguei um grafo com quantidade par de vértices e dividi esses vértices em 3 grupos. Os que têm grau menor que n sobre 2, exatamente igual a n sobre 2, e maior que n sobre 2. No complemento, os vértices de grau baixos vão ter grau alto, e assim vai. Então, a estratégia da Alice vai ser colorir os vértices de grau alto. Então, ela vai colorir no B e no C, até que todos esses vértices estejam coloridos. E a gente vai assumir que em algum momento do jogo, n sobre 2 cores foram utilizadas. Então, primeiro eu vou considerar que a quantidade de vértices de grau alto, maior ou igual que n sobre 2, ela é menor que o teto de n sobre 4. Por que isso? Porque se eu assumir que em algum momento do jogo n sobre 2 cores já foram utilizadas, significa que a Alice já jogou pelo menos n sobre 4 vezes. E como ela começa jogando, teto de n sobre 4. Então, quando essa quantidade de vértices de grau alto ela é menor que esse teto de n sobre 4, então com certeza esses vértices de grau alto já estão todos coloridos. Se sobrou algum vértice não colorido, ele é um vértice de grau menor que n sobre 2. E aí eu não vou precisar de nenhuma cor extra para colori-los, porque eu posso usar uma das n sobre 2 cores que já foram usadas.
Então, o número cromático do jogo é no máximo n sobre 2. E eu posso considerar o pior caso para o complemento. Esse número cromático do jogo seria no máximo n, que é colorir todo mundo com cor diferente. E aí a soma dá 3n sobre 2. Quando a gente considera que o número de vértices de grau baixo, menor que n sobre 2, é menor que o teto de n sobre 4, eu posso fazer o mesmo raciocínio não olhando para o grafo, mas olhando para o complemento. Porque esses vértices de grau baixo no grafo, eles são esses vértices de grau alto no complemento. Então, a Alice faz a mesma estratégia de jogada, e aí a gente consegue também esse 3n sobre 2. E o último caso é quando a quantidade de vértices de grau baixo menor que n sobre 2 e de grau alto maior ou igual que n sobre 2, ambos são maiores ou iguais que n sobre 4. Então, nesse caso, a Alice está colorindo aqui. Então, quando n sobre 2 cores já foram utilizadas, restou, no máximo, a quantidade de vértices que tem aqui menos teto de n sobre 4. E a gente pode assumir que eu vou usar todos esses vértices com cores diferentes. E aí eu vou ter n sobre 2 mais esse número de vértices como sendo o limite superior do número cromático do jogo, neste grafo. Usando a mesma ideia no complemento, eu consigo esse limite superior. Fazendo a soma, eu tenho 3n sobre 2 de novo. Então, a gente consegue provar para n par. E para n ímpar, vai ser um pouquinho diferente, né, as contas, mas muito parecidos. O raciocínio é muito análogo. E aí a gente consegue o teto de 3n sobre 2, que é o nosso resultado. E aí esse limite daqui, ó, esse limite superior, a gente vai ter uma família que vai alcançar esse limite superior assintoticamente. Essa família, ela é formada pelo join de uma clique com conjunto independente. O que é uma clique? A clique é um pedaço do grafo, que é um grafo completo, e um conjunto independente, aqui eu coloquei um conjunto independente com 6 vértices. Eles não têm ligação entre eles. Quando eu faço join dessa clique com esse conjunto independente, eu vou ligar todos os vértices da clique a todos os vértices do conjunto independente. A estratégia para colorir esse tipo de grafo é que a Alice vai colorir os vértices da clique até eles acabarem. E o Bob, por sua vez, ele joga no conjunto independente. Então, a Alice vai jogando, o Bob joga uma cor diferente, que ele quer aumentar o número de cores, até que toda a clique está colorida. Nesse momento, eu não vou precisar mais de nenhuma cor extra para colorir esses vértices do conjunto independente. Por quê? Porque eu posso colorir com uma dessas duas cores, certo? Então, a quantidade de cores necessárias para colorir esse grafo é a quantidade de vértices da clique vezes 2 menos 1. E aí, o grafo complementar disso vai ser um conjunto independente, aqui nesse caso, com 3 vértices, uma clique com 6 vértices e nenhuma aresta entre eles. E aí a gente tem que o número cromático disso vai ser exatamente o número cromático dessa clique que vai se formar. Então, fazendo a soma, a gente consegue esse limite, que na verdade não é limite, desculpa, essa igualdade da soma do número cromático do jogo, do grafo com seu complemento. E ela é assintótica ao limite superior que a gente tinha conseguido para qualquer grafo. E a gente conseguiu também uma família que é assintótica ao limite inferior, que eu não vou mostrar. Além disso, a gente estudou a relação de Nordal-Gadum para o número de prepositions, que é o parâmetro do jogo Timber. A gente também estudou a relação Nordal-Gadum para o número de coloração de um grafo, que tem a ver com o parâmetro do jogo de marcação. O jogo de marcação, ele é um jogo auxiliar para resolver o jogo de coloração. Que ao invés de você colorir vértices, você seleciona vértices. Então, é uma versão monocromática do jogo de coloração. Todos os limites que a gente conseguiu, eles são justos, exceto o limite superior para o número de prepositions da Caterpillar, que está realmente um limite assim, muito largo. Eu acho que dá para melhorar ele. E aí, para terminar, falar por que eu comecei a estudar jogos combinatórios. A minha formação, eu sou matemática, eu fiz mestrado em ensino da matemática. E
eu queria muito, assim, sou professora do Cefet, e eu queria muito estudar algo que eu pudesse, de alguma forma, aplicar em ensino. Porque não é novidade, ontem até estava se falando isso na mesa redonda, não é só no Brasil, é no mundo inteiro que é um desafio fazer com que as pessoas gostem e se interessem por matemática. A matemática, de um modo geral, ela é vista como algo inacessível, distante. Tradicionalmente, tem gente que ouve já dos pais que matemática é muito difícil antes de aprender a somar números. Então, existe um movimento mundial, talvez, de tentar aproximar a matemática das pessoas. Uma das formas de fazer isso é através de jogos. Não é a única, porque eu acredito assim, que criatividade em matemática é muito mais amplo. Né? Você pode estar fazendo algo altamente formal e ser muito criativo. Mas jogos é algo palpável que você pode fazer com crianças, adultos, qualquer faixa etária. E eles podem demonstrar coisas lindas, maravilhosas, com uma coisa lúdica. Então aqui eu coloquei uma foto do Salão Internacional da Cultura e dos Jogos Matemáticos, que aconteceu em Paris em 2015. É um evento que acontece todo ano, acontece numa praça, na Saint-Sulpice, que é uma praça enorme, a semana toda, então é ao ar livre, tem tenda com teatro, falando de filosofia e matemática, é super diferente. E as pessoas vão criancinhas, vão casal de namorados, adolescentes, vão idosos, vão pessoas de todas as faixas etárias, então às vezes você tem 3 gerações jogando juntas. E é super legal, porque como não tem pré-requisito, todo mundo pode brincar. Essa outra foto já é mais recente, que ela é do Festival de Matemática, que aconteceu no Rio de Janeiro ano passado, que faz parte do Biênio da Matemática. Eu pude também participar, né, num stand com jogos. Só que aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco diferente, não tem uma adesão ainda, como já acontece na França. Aqui a gente ainda tem muito das escolas levarem, né, ônibus e tal. Poucas pessoas estão passando e resolvem entrar. Então é uma coisa que, quem sabe, a gente consiga no futuro. O sonho assim, do meu orientador francês era que a gente conseguisse fazer uma feira num shopping. Assim, ele acha que pegar um shopping para ter um stand assim, no meio do shopping, perto da praça de alimentação, que seria o máximo no Brasil, que é o lugar onde você tem todas as classes sociais, todas as idades passando. Só que é meio difícil conseguir isso num shopping, mas quem sabe. E não tem aqui foto com registro, mas eu gostaria até de comentar que eu tive a experiência, assim, na minha tese, a gente não conseguiu fazer essa aplicação em ensino documentado. Mas, depois da tese, que já tem quase um ano, eu tive a possibilidade de estar trabalhando com professores do Pedro II, da FAETEC, de outros lugares, e a gente está fazendo isso. Na verdade, eu estou com várias pessoas trabalhando principalmente com jogo de coloração. Teve um encontro no Pedro II, que eu estava apresentando o jogo de coloração, sem eles estudarem número cromático. Então, eles só sabiam o que era um grafo. Então, eu coloquei lá o grafo e coloquei grafos simples, né? Os ciclos, os caminhos. E eles começaram a jogar um contra o outro. E aí eles começaram a falar nas árvores. Se ele não ficasse toda hora me atrapalhando, eu sempre ia conseguir colorir com 2 cores. Então, ele conseguiu saber que um grafo bipartido é 2 colorível, sem ter estudado. E ele conseguiu provar. Né? Claro que uma prova intuitiva, mas então várias coisas elas podem ser descobertas, né? É proporcional uma descoberta a partir de algo que é lúdico e fácil de entender. Os resultados da tese, eu nem fiquei colocando muitos aqui, porque eles ficariam muito chatos, né? Porque para cada resultado que parece simples, foram, sei lá, uns 20 lemas. Mas brincar, jogar, é fácil e leva a descobrir coisas na própria teoria de grafos. Então, é uma experiência. Teve recentemente também um encontro para meninas na UF, que eu participei, que eram alunas do Fundamental e Médio. Também num movimento de tentar trazer meninas para a ciência. E aí eu levei papel, lápis colorido, e elas ficavam assim, elas só deixavam para a atividade quando elas tinham conseguido fazer tudo.
Então elas coloriram o mapa, coloriram os grafos no jogo e foi super bacana. Então eu acredito que é possível, é um dos jeitos de tentar ajudar a popularizar a matemática. Tem outros, mas é um caminho. Então deixar aqui meu obrigada pela todo o comitê do CENEMAC, pela oportunidade, como foi falado ontem. De fato, o prêmio ele é um grande incentivo, né, em tempos difíceis de fazer pesquisa, da gente continuar, não desistir. E deixar o contato dos 2 grupos que eu trabalho, que é o grupo da Antena Brasileira da Matemática, que é coordenado pela professora Simone, da UF, a professora Thelma, da FAETEC, e o grupo Mefra Modeler, que é o grupo francês, que já tem alguns anos e tem um trabalho lindo também. Se alguém quiser, eu tenho um prospecto da Antena Brasileira comigo, se alguém quiser pegar. É isso, muito obrigada. Pessoal, temos tempo para um comentário rápido? Primeiro, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Bastante interessante e necessário. Eu acho que a gente está num momento de isso mesmo. Eu acho que o caminho de conseguir bons matemáticos no futuro no Brasil deve ser incentivando crianças, e tem muitos talentos que nunca foram desenvolvidos porque não tiveram oportunidade, né? Então, vocês estão de parabéns, o grupo também está fazendo isso. Agora, eu teria 2 perguntas para fazer a você. Uma, Sim. de pesquisador de grafos, Sim. que aí não é... E outra sobre educação. A educação no grupo Pedro II tem uma menina chamada, uma portuguesa, Liliana, Liliana, que trabalha com grafos. trabalha com grafos. Você já está em contato? Sim. Ela é animada nessas coisas também. Sim, ela tem a trupe da matemática, que são meninas. E que fazem teatro, né? Isso aí é outra. Agora, a segunda coisa é o seguinte, naqueles caterpillars, quando o jogo Timber, Sim. tem alguma coisa a ver com simetria? As simetrias não importam nisso, não? Quer dizer, um caterpillar de um lado, por exemplo, se você centrar os 2 vértices centrais do caterpillar, ou um, dependendo se é par, quer dizer, se o número de vértices é par ou ímpar, o centro de árvore é 1 ou 2. Sim. Mas se você tiver alguma parte dele com simetria, isso tem a ver com as prepositions, não sei o que, você não pensou nisso? Pensamos. A gente achou que fosse um caminho, né? A gente apostou muito na simetria. Só que o Timber, ele toda hora dava uma rasteira na gente. Tudo que a gente achava que ia funcionar, não funcionava. A simetria, ela não funcionou. A gente consegue fazer reduções, né? Então a gente consegue analisar partindo em caterpillars menorzinhos, mas não, a simetria não deu certo. Inclusive, a gente tem contra-exemplos. Obrigada. Obrigada, então. Pessoal, então a gente agradece mais uma vez a excelente apresentação da Ana, e a gente encerra essa sessão. A continuação agora é lá no Centro de Convenções. Tá bom?